meus colegas da mesa, boa noite aos que nos assistem aqui na casa e também uma boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Nesse primeiro momento quero justificar a ausência do vereador Ederson, que ele está em estado médico. Hoje damos a abertura para a terceira reunião ordinária da 16ª legislatura, dia 16 de fevereiro de 2026. Como mensagem inicial, eu gostaria de deixar os versículos que ficam em Isaías 53, 4 e 5. Onde que Isaías, ele já 700 anos antes de Cristo nascer e de vir, ele já vai profetizar. E ele vai dizer assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Esse é o grande amor que Deus tem por nós, o grande amor que Deus tem pela humanidade. Então passamos agora para nosso momento de oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Passamos agora para a votação da ata da reunião anterior. Pergunto aos colegas se todos estão de acordo com a ata. Sim. Ok? Então, a ata aprovada por unanimidade. De expediente, nós temos um ofício de número 43 de 2026. Peço que a vereadora Marisa faça a leitura. Primeiramente, uma boa noite. Boa noite aos senhores vereadores, a quem nos assiste aqui na casa e a quem nos acompanha pelas redes sociais. Ofício número 43 de 2026. Benedito Novo, 28 de janeiro de 2026. Prezados vereadores, com nossos cordiais cumprimentos em atenção ao requerimento número 26 de 2025, do ofício número 48 de 2025, de 25 de 11 de 2025, com o protocolo 1522 de 2025, da Câmara de Vereadores de Benedito Novo, Santa Catarina, sendo solicitado a prorrogação de mais 30 dias pelo ofício número 723 de 2025, em 17 de dezembro de 2025, referente ao pedido de informações sobre a recente lei complementar que criou novos cargos comissionados, alterou cargos existentes e fixou novos vencimentos no que segue. Número 1. Sobre o impacto financeiro. Qual o impacto financeiro anual decorrente da criação, alteração e fixação dos novos cargos previstos na lei complementar especificando: A. Despesas com vencimentos. As despesas com vencimentos são aquelas indicadas no formulário do impacto orçamentário financeiro, anexado ao projeto de lei número 06 de 2025, onde aponta os cargos com o número de vagas anteriores e atuais, os vencimentos anterior e atual, a massa de salário, diferença entre anterior e atual, se houver, os encargos sociais e a total de gastos. Letra B. Encargos sociais. Os encargos sociais também são apontados no referido formulário acima mencionado. Letra C. Eventuais vantagens ou gratificações vinculadas. Não podemos apontar eventuais vantagens ou gratificações vinculadas, sendo que os cargos em comissão, na sua maioria, não recebem outras vantagens ou gratificações. Qual a dotação orçamentária especificada atualizada para custear tais cargos, indicando: letra A. Fonte de recursos. A fonte de recursos depende da gestão orçamentária junto à respectiva secretaria onde o servidor é lotado ou desempenha das suas atividades.
podendo serem utilizadas fontes livres ou vinculadas, conforme a origem das receitas, imposto ou transferências, observados a sua destinação. Letra B. Função, subfunção, programa e ação. Seguem os mesmos parâmetros apontados acima. Letra C. Se houve necessidade de suplementação orçamentária. A suplementação orçamentária que autoriza o aumento de dotações orçamentárias, reforçando recursos para despesas, pode ocorrer durante ao longo do exercício financeiro, quando o orçamento planejado não é suficiente para cobrir as despesas. Houveram suplementações durante o exercício de 2025, todas autorizadas pela Casa Legislativa, mas não necessariamente para as despesas com a criação dos cargos criados pela referida Lei Complementar em Comento. Sobre a estrutura administrativa antes e depois da lei. Encaminhar o cronograma anterior da administração vigente antes da lei. Encaminhar o cronograma atualizado com as alterações promovidas pela lei aprovada. Quadro comparativo contendo A. Cargos extintos. B. Cargos criados. C. Cargos alterados. E D. Símbolos e vencimentos anteriores e atuais. Seguem os formulários. Quadro permanente, com os cargos de provimento efetivo e cargos comissionados, folha de 01 a 06. Quadro dos cargos e magistérios, folhas de 07 a 10. E ao quadro da Estratégia de Saúde da Família, folha 11, anterior à edição da Lei Complementar ano 2024 e posterior à edição da Lei Complementar ano 2025, de folhas 12 a 23, respectivamente, que atendem aos quesitos A, B, C e D acima. Sobre os cargos ocupados. Conforme o princípio da transparência, informar quais os cargos criados ou alterados já estão atualmente ocupados, indicando apenas nome do cargo, data da nomeação, secretaria, setor de lotação, cargo horário previsto. Segue relatório de folhas 24 a 39 que atende os quesitos acima elencados, em especial ao princípio da transparência. Sobre a qualificação técnica. Informar quais os requisitos formais, formação mínima, cursos exigidos e experiência, previstos para cada cargo criado ou alterado. A informação dos requisitos para os cargos alterados, criados, sempre estão descritos nas leis. Quanto da criação, alteração dos cargos, o que segue também na Lei Complementar em Comento. Informar de forma impessoal e sem detalhamento particularizado, seus ocupantes atendem aos requisitos legais declarando apenas se atende plenamente, atende parcialmente, não atende. Colocamos que os servidores do provimento efetivo são submetidos ao estágio probatório, conforme a Lei Municipal de número 1523 de 2019, alterada pela Lei 2187 de 2025, que define os critérios acima solicitados. Os ocupantes dos cargos comissionários são de livre nomeação e exoneração do Executivo Municipal. São submetidos aos crivos do estágio probatório, sendo exclusivamente prerrogativo do nomeante a permanência ou não no cargo. Avaliação de resultado de um ano de implementação. Encaminhar relatório contendo quais foram os resultados, avanços ou melhorias administrativas verificados desde a implementação da lei, incluindo metas atingidas, indicadores internos de desempenho, aumento de eficiência, melhorias no atendimento ao cidadão, projetos executados, redução de demandas reprimidas, otimização de processos. Não dispomos de mecanismos na administração pública municipal para mensurar em relatórios os quesitos acima elencados. Porém, podemos informar que com a adição da lei complementar e gradativamente com a nomeação dos servidores, foram melhorando os serviços ofertados à população como um todo, que é a premissa na função pública. Porém, foram efetuados investimentos significativos no setor de saúde e redução da demanda reprimida, com auxílio de nomeação de mais servidores, sendo nosso foco em manter equipes e gestores alinhados a objetivos prioritários em administração pública, como saúde e assistência social, educação e serviços urbanos, considerando que todos são igualmente importantes, mas alguns se prevalecem sobre outros. A administração exerce esforço constante para a otimização de processos em todas as áreas e sua abrangência visando manter uma organização ágil e eficiente. Sendo que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para informações adicionais e necessárias
reiterando protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jean Michel Ludman, prefeito de Benedito Novo. Obrigada, vereadora. Passamos agora para a leitura do ofício 82 de 2026, também da Prefeitura de Benedito Novo. Ofício número 86 de 2026, Benedito Novo, 16 de fevereiro de 2026. Prezados vereadores, com nossos cordiais cumprimentos, servimos-nos do presente para requerer a retirada da pauta de votação do projeto de lei número 01 de 2026, atualmente em tramitação nessa Casa Legislativa. O pedido se fundamenta na necessidade de possível reavaliação de proposta, antes da finalização de sua votação ao Legislativo Municipal. Na oportunidade, renovamos os protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Jean Michel Ludman, prefeito de Benedito Novo. Obrigada, vereadora. Passamos agora para as matérias de entrada de autoria do Executivo. Como primeiro momento, temos o projeto de lei complementar, de número 5 de 2026, que altera o quadro geral dos servidores públicos do município e dá outras providências. Boa noite, senhora presidente da Câmara. Boa noite, senhores vereadores. Cumprimento a todos os presentes e a todos que estão em casa nos assistindo. Exposição de motivos. Senhora presidente, senhores vereadores, com o projeto de lei complementar número 05/2026, visamos colher autorização legislativa para fixar vencimentos condizentes com a função para os cargos de vigia, motorista da Secretaria de Saúde, motorista de ônibus escolar, operador de máquinas, operário, auxiliar de mecânico, servente, auxiliar veterinário, auxiliar de serviços gerais e auxiliar administrativo 1. Todos constantes no quadro permanente dos servidores públicos municipais. A administração pública municipal tem autonomia para fixar novos salários para os servidores públicos, desde que respeite os trâmites legais e limites orçamentários e com aprovação por lei específica. Embora a Constituição Federal estabeleça o direito à revisão geral anual, aumentos reais ou seletivos são permitidos e ocorrem pela necessidade de valorizar algumas funções, sejam para correção de distorções e defasagem, comparados com a remuneração da iniciativa privada ou com outros municípios, e visando evitar a perda de profissionais e a necessidade de manter o serviço funcionando. A elevação de uma vaga no cargo de engenheiro civil, 2 com a carga horária de 35 horas semanais, justifica-se pela necessidade de aumentar a capacidade operacional e atender às demandas atuais e contínuas da administração, por serviços de engenharia para projetos, vistorias e fiscalização. Todas as alterações, a princípio, não irão comprometer as metas fiscais e nem a política de pessoal, e de conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, certos de podermos contar com a colaboração dos nobres vereadores na aprovação do presente projeto de lei complementar, sendo que a administração pública tem como dever oferecer a garantia dos serviços públicos e a utilizar os meios legais para cumprimento dos objetivos que se propõem. Município de Benedito Novo, aos 16 de fevereiro de 2026. Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Obrigada, vereadora. Passamos agora para mais um projeto de lei que entra hoje na casa. Projeto de lei complementar número 06 de 2026, acrescenta dispositivo na Lei Complementar 57 de 2007, que dispõe sobre a criação de empregos públicos no âmbito da administração pública municipal,
para prever a concessão de adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei complementar número 06/2026, que encaminhamos à colega da Câmara Municipal para apreciação e votação, acrescenta dispositivo na Lei Complementar número 57/2007, para prever a concessão de adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Decorre da necessidade identificada pelo Poder Executivo Municipal de prever o adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias, ante a exposição dos aludidos profissionais a agentes nocivos às suas saúdes. Neste intérim, importa citar a Emenda Constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, que acrescentou na Constituição Federal o artigo 198, parágrafo 10º, dispõe que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somando aos seus vencimentos, adicional de insalubridade. Necessário destacar, a endemias, que as recentes decisões judiciais do Tribunal Superior do Trabalho, TST, bem como as decisões dos juízos de primeiro grau, como a exemplo da decisão nos autos do processo número ATO 000336 81 2023 12 0052, tem definido que os agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias é devida à concessão do adicional de insalubridade de grau médio, lei-se 20%. Assim, na certeza de merecermos a habitual presteza dessa colenda, casa legislativa, apreciando aprovado o projeto de lei, ora encaminhado, colhemos da oportunidade para reafirmar nossa elevada consideração. Município de Benedito Novo, aos 16 de fevereiro de 2026. Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Temos agora mais um projeto de lei que deu entrada hoje na casa, Lei Complementar 07 de 2026. Dispõe sobre a reestruturação da carreira de fiscal de tributos, altera a nomenclatura, eleva o requisito de escolaridade, define a carreira específica da administração tributária e dá outras providências. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei complementar número 07/2026 tem por finalidade promover a reestruturação da carreira fiscal tributária do município de Benedito Novo, mediante alteração da nomenclatura do cargo de fiscal de tributos para auditor fiscal da Receita Municipal, a elevação do requisito de escolaridade para nível superior, a definição da carreira como específica da administração tributária, a adequação das atribuições às exigências constitucionais e legais vigentes. A administração tributária municipal exerce função típica, essencial e permanente de Estado. Nos termos do artigo 37, inciso 22 da Constituição Federal, sendo responsável pela fiscalização, lançamento e constituição do crédito tributário, atividades que demandam elevado grau de conhecimento técnico, independência funcional e dedicação exclusiva. Atualmente, alguns municípios ainda mantêm cargos de nível médio, excedendo atribuições tributárias complexas, realidade que vem sendo reiteradamente questionada por órgãos de controle.
Nesse contexto, a nota técnica número 07/2025 da Associação dos Municípios do Vale Europeu, AMB, orienta os entes municipais à adequação de suas estruturas fazendárias, recomendando a elevação da escolaridade, a definição da carreira fiscal como específica e a vedação do acúmulo de atribuições com outras áreas fiscalizatórias. A proposta encontra amparo jurídico no tema 697 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a constitucionalidade da transformação gradual de cargos de nível médio em cargos de nível superior, desde que, preservadas as atribuições, assegurada a isonomia remuneratória aos servidores já investidos sem necessidade de novo concurso público. Além disso, a recente reforma tributária, emenda constitucional número 132/2023, impõe novos desafios à administração tributária municipal, exigindo servidores altamente capacitados e estrutura institucional compatível, sob a pena de fragilização da autonomia fiscal do município e prejuízo à arrecadação. O valor de R$ 6.560, sugerido para o vencimento do cargo de auditor fiscal da Receita Municipal, revela-se técnica e administrativamente adequado por alcançar a média remuneratória praticada no município de Benedito Novo para cargos técnicos de nível superior, tais como engenheiros, contadores e funções jurídicas, promovendo maior isonomia interna e valorização da carreira fiscal. Ao mesmo tempo, tal valor contribui para reduzir a defasagem histórica da função quando comparada à média regional praticada por outros municípios, permanecendo, contudo, em patamar moderado e responsável do ponto de vista orçamentário, conforme demonstrado na tabela comparativa abaixo, a qual consolida pesquisa realizada em municípios de porte semelhante. Tabela comparativa de remuneração, carreira fiscal. Os dados acima evidenciam que o valor proposto para Benedito Novo permanece abaixo da média regional, mas representa avanço significativo em termos de justiça remuneratória, alinhamento institucional e fortalecimento da administração tributária municipal, sem comprometer o equilíbrio fiscal, estando plenamente compatível com as diretrizes da nota técnica AMB, número 07/2025, e com os princípios da legalidade, eficiência e responsabilidade fiscal. Dessa forma, o presente projeto de lei complementar visa fortalecer a administração tributária municipal, valorizar a carreira fiscal, alinhar o município de Benedito Novo às diretrizes constitucionais e regionais e preparar a estrutura fazendária para os novos desafios do sistema tributário nacional. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei complementar à apreciação desta Casa Legislativa, confiantes de que sua aprovação representa a medida de interesse público e de fortalecimento institucional do município. Município de Benedito Novo, aos 16 de fevereiro de 2026. Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Passamos agora para o projeto de lei complementar de número 08 de 2026, onde institui o regime de sobreaviso no serviço público municipal e da outras providências. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei complementar 08/2026, que encaminhamos à colém da Câmara Municipal para apreciação e votação, institui o regime de sobreaviso no serviço público municipal
e da outras providências, permitindo que servidores fiquem disponíveis para atendimento remoto ou deslocamento imediato, quando convocados. A instituição do sistema de sobreaviso visa dar regularidade e legalidade aos serviços prestados nas diversas secretarias fora do seu horário normal de expediente e também amparar os servidores municipais que, por vezes, necessitam ficar à disposição da administração na execução de serviços de interesse público. Assim, uma vez instituído o sobreaviso, deverá a administração, através de suas secretarias, estabelecer a escala de turnos para cada servidor, especificando quem se encontra em regime de sobreaviso. O sobreaviso é pago em razão de ser o servidor designado pelo secretário ou responsável competente para estar à disposição e possuir percentual próprio, definido para este pagamento, não havendo que se falar em horas de sobreaviso, como sendo horas extraordinárias. O sistema de sobreaviso remunera tão somente a disponibilidade, enquanto que as horas extras serão devidas pelo efetivo exercício da atividade laboral. O objetivo é garantir a continuidade dos serviços públicos emergenciais, mantendo a legalidade e a transparência no pagamento de horas em que o servidor fica disponível, fora do seu local de trabalho, para uma eventual convocação para o desempenho da sua função. Nestas condições, encaminhamos o presente projeto de lei complementar à apreciação dessa Casa de Leis, solicitando-lhes a sua discussão e aprovação nos termos regimentais, apresentando as nossas considerações e respeito. Município de Benedito Novo, aos 16 de fevereiro de 2026. Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Passamos agora para as matérias da autoria do Legislativo. Indicação de número 20 de 2026 do vereador Maicon. Indicação número 20 de 2026. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, o vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que realize o patrulhamento, limpeza dos barrancos e colocação de macadame na Estrada Geral de Santa Rosa. Esta via pública se encontra com muitos buracos, valetas e trechos que nem dá para ter encontro de carros devido a má condições da estrada. O pedido atende a uma reivindicação dos moradores. Sala das Sessões, aos 11 de fevereiro de 2026. Vereador Maicon. Maicon, quer fazer suas considerações? Então, boa noite, senhora Presidente, amigos vereadores, público presente e público que nos assiste de casa. Então, esse aqui é um pedido da população, lá dos moradores, né? Onde a estrada se encontra bem precária ali na região e também a sujeira, tipo assim, o mato está tomando conta das laterais, né? Não está conseguindo ter encontro de carros, então tem poucos acessos ali para esses encontros e está bem feia a estrada. Né? Então eu peço uma atenção aí, sabendo que hoje, né, a gente está tendo uma patrola que foi entregue da manutenção, então que seja feito esse trabalho lá na comunidade também. Agradeço. Indicação de número 21 de 2026 do vereador Maicon. Indicação número 21, 2026. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, o vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que verifiquem e realizem o fechamento de buraco na calçada da rua Arthur Maus. O pedido atende a uma solicitação dos moradores que manifestam preocupação, pois o buraco se encontra aberto há um bom tempo,
oferece riscos de acidente, podendo também ser um criador de mosquitos. Sala das sessões, aos 12 de fevereiro de 2026. Vereador Maicon. Vereador. Então, esse aqui também é um pedido ali dos moradores, né? Eles me chamaram ali semana passada para estar vendo essa situação. Existe um buraco, lavou por baixo numa população que passa ali no local. Isso é bem no começo da entrada da rua Arthur Maus, ali do lado esquerdo. Eu já passei pelo setor de obras, né? E peço também uma atenção, porque ali tem o paver que foi feito há pouco tempo, né? Então, se isso continuar lavando ali, é perigo de até um pedaço da rua cair, porque está lavando muito por baixo, né? E também eu bati nas madeiras ali e tal, isso saiu muito mosquitos lá dentro. O próprio esgoto que está passando ali. Então, peço uma atenção também ao executivo, né, ao setor de obras ali para estar dando uma olhada nessa situação. Obrigada, vereador. Passamos agora para a ordem do dia. Nós temos a segunda discussão e votação do projeto de lei número 202/26, onde autoriza a concessão de subvenção social para a Associação Comunitária de Bombeiros de Frederico Novo e Doutor Pedrinho. Na semana passada já fizemos nosso primeiro momento, né, de discussão e aprovação, e hoje seguimos então para mais discussão e segunda votação. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ou compreendemos que está tudo claro, né? O direito está bem claro. Podemos então passar para a votação? Todos concordam? Ok, então o projeto de lei número 02 é aprovado por unanimidade. Na semana passada entraram 2 projetos de lei em regime de urgência. Então nós temos que fazer a discussão e votação, as 2 votações no dia de hoje, né? O primeiro projeto de lei, número 03, ele vai alterar o valor do auxílio alimentação, instituído por uma lei de 2022 e alterado pela lei de 2025. E o valor adicional do auxílio alimentação, também instituído pela lei de número 2048 de 22, aos servidores públicos ativos do município de Benedito Novo e da outras providências. Gostaria de ver a vereadora Marissa, por favor. Então, o projeto 03 de 2026 é um projeto que propõe atualizar os valores do auxílio alimentação para todos os servidores públicos ativos, sendo o valor fixado agora em R$ 600, pago em cartão alimentação. E o adicional auxílio alimentação, o valor de R$ 32 por dia trabalhado para os servidores que trabalham fora da sede do município ou horários diferenciados, como sábados, domingos ou feriados. É importante comentar também que o projeto ele encontra-se em conformidade com os instrumentos orçamentários financeiros do município, na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal. Meu voto é sim. Alguém mais gostaria? Mike, por favor. Então, é o projeto de lei número 3 de 2026, de autoria do Poder Executivo, né? Que altera valores do auxílio alimentação concedido aos servidores públicos ativos no município de Benedito Novo. O projeto estabelece o benefício passa a ser fixado no valor de R$ 600 mensais, apontado no dia 1º de janeiro de 2026. Né? Então, além disso, atualiza o valor adicional ao auxílio alimentação destinado aos servidores que exercem suas funções fora da sede, né, do município ou em horários diferenciados, passando para R$ 32. Então, também na vigência de janeiro de 2026. A proposta serve acompanhada de exposição de motivos, justificando o relevante interesse público e a adequação orçamentária, conforme a lei de responsabilidade fiscal. Dessa forma, o projeto, né, segue na transmitação e apreciação. Então, eu sou favorável ao projeto, né, até para ser um auxílio aos servidores públicos. Alguém mais gostaria de comentar? André, por favor. Boa noite a todos. Só referente ao meu voto de sim, só eu declaro que faço uma ressalva aqui de que ele está ausente do impacto financeiro orçamentário, mas que na reunião das comissões foi dito que ele está no projeto seguinte, no projeto 04. Então, meu voto é sim. Mais alguém? Podemos passar para a primeira votação, então?
Ok? Todos de acordo com esse projeto? Ok? Como ele é de regime de urgência, então pergunto para vocês se mais alguém gostaria de fazer algum comentário. Ou podemos então passar para a próxima votação? Todos concordam? Ok? Então, projeto de lei de número 01326 aprovado por unanimidade. Passamos agora para o projeto da lei complementar de número 04, que também é apresentado em regime de urgência. Dispõe sobre a revisão geral anual do aumento dos funcionários públicos, que acontece anualmente, né? Passamos então agora para a palavra dos nossos colegas. Se alguém gostaria de fazer algum comentário. Marisa, por favor. O projeto 04/2026 é um projeto que trata da revisão geral anual dos servidores públicos municipais, que garante a recomposição anual da inflação sempre na mesma data do mês de janeiro. E a revisão geral anual, uma soma total de 5,4%. Esse valor ele será aplicado aos servidores efetivos, cargos comissionados, empregados do PSF, contratados temporários, conselheiros tutelares. E para o piso do magistério, então, o valor ele passa a 5.130,63 para 40 horas semanais e 2.565,31 para 20 horas semanais. Agentes comunitários de saúde e endemias passa o valor de 2 salários mínimos. E o projeto também ele informa que ele está dentro dos limites da lei da responsabilidade fiscal. Então, meu voto também é sim. Maicon, por favor. Então, esse projeto, né, trata-se da revisão anual e reajuste dos servidores municipais, né? Está passando para 5,4%. Então, eu entendo que a medida justa é necessária, pois valoriza os funcionários públicos que trabalham diariamente para atender a nossa população. Garantir essa reposição inflacionária e o reajuste é conhecer o esforço de quem faz o serviço público acontecer. Por isso, meu voto de aprovação do projeto é favorável. Obrigada, vereador. Alguém mais gostaria? Ok. Também são considerações semelhantes às que já foram ditas aqui, mas eu também gostaria de colocar. Esse projeto também, então, trata dessa revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais. Importante esclarecer que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 10, assegura aos servidores públicos o direito à revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, com o objetivo de recompor perdas inflacionárias. Nesse projeto, então, o Executivo propõe 2 componentes. Uma revisão inflacionária de 3,90, baseada no INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulada no ano de 2005, e um reajuste de 1,50%, que representa o ganho real. Então, somados, eles resultam em um índice total de 5,40 aos servidores públicos municipais. Então, o impacto financeiro lá apresenta que são 396 servidores, um impacto mensal de R$ 114.451,11, o impacto anual, então, de R$ 1.373.413,34. Meu voto é sim. Alguma consideração ainda? Ok? Passamos então para a primeira votação. Todos de acordo com o projeto? Ok? Considerando também que esse é um projeto que entrou em regime de urgência, passamos agora para mais uma discussão. Se alguém ainda tem alguma coisa para falar? Não? Podemos então já passar para a votação? Todos de acordo com o projeto? Ok? Aprovado por unanimidade, então, o projeto 04 de 2026. Sendo que nós tínhamos para hoje, passamos então agora para a palavra livre. Gostaria de saber dos colegas, se alguém gostaria? Andréia, por favor. Primeiramente, boa noite à mesa diretora, aos meus colegas vereadores, a todos que estão aqui na casa presentes hoje e também quem nos acompanha de casa. Então,
primeiramente, na palavra livre, eu quero repassar um esclarecimento à comunidade de Santa Maria e a todos os interessados. Hoje, eu coloquei, na verdade, assim, a gente está seguindo algumas regras aqui dentro da Casa Legislativa, que são: nós precisamos entregar as indicações e os requerimentos 5 dias antes da sessão. Na semana passada, eu fui viajar a Brasília e voltei na quinta-feira. Então, eu não consegui repassar a indicação e também não consegui repassar o requerimento. Eu fiz no final de semana, né, e repassei ao da lei, mas como agora temos essas regras, eu não consegui repassar. Então, eu quero deixar só claro a toda a comunidade de Santa Maria que esperava por isso hoje, que na próxima sessão da Câmara eu estarei repassando o requerimento aonde eu convido a empresa Pedra Forte e a empresa CTV Engenharia para repassar à comunidade algumas informações pertinentes sobre a qualidade do asfalto, né? A CTV sobre as sarjetas, sobre as bocas de lobo, né? No asfalto já pronto. Então, eu creio que essas informações a comunidade precisa receber, precisa estar presente aqui na casa. Não adianta, de nada adianta fazer uma reunião numa sala fechada a 4 paredes, onde 2 vereadores, 3 vereadores participam e o resto não. Então, eu acredito que é interessante a empresa vir aqui e passar essas informações, sanar as dúvidas do povo da comunidade de Santa Maria e a todos os interessados. E também, aproveitando a palavra livre, eu quero hoje colocar a indicação que também não pude colocar, mas vou mencioná-la na palavra livre. Eu estou aqui pedindo para que seja feita a manutenção, a limpeza aqui da rua Rudolfo Klitsky, porque ela está cheia de mato, né? Tem alguns locais ali onde tem barro acumulado. Nós sabemos que essa rua é frequentada todos os dias por pais, pelo transporte escolar, né? Que vão até a creche, ali até o CI Aline. Então, a gente precisa manter ali essa limpeza. E também eu quero reforçar um pedido dos moradores da TIFA Paternoli para passar a patrola. Também um pedido da empresa Pedro Pietro para fazer o patrulhamento da TIFA Tesman. E também eu gostaria de fazer uns agradecimentos. Gostaria de agradecer a Furbo. Hoje eu conversei com o Silvano. Eu não sei se vocês lembram, mas eu coloquei aqui na casa uma indicação pedindo para fazer a manutenção ali da tela da quadra de areia, né? Para animais não entrarem, né? Gatos, cachorros. E também fiz o pedido do bebedouro. Hoje eu conversei com o Edemir do Transporte, o secretário, do Esporte. Ele me falou que quanto ao bebedouro ele já vai estar pedindo, né? E assim, a Furbo vai estar cedendo, eles vão estar dando para a gente uma, como é que eu posso dizer? É uma proteção que eles vão fazer no tecido mesmo, numa altura de mais ou menos 1 metro, algo assim, para a gente passar fora e fora ao redor da tela, do lado de dentro, né? Então, essa conversação já houve no passado com o Léo, com o Edemir e com eles, e hoje eu entrei em contato, conversei com eles, e eles estarão fornecendo isso para a gente colocar ao redor da tela e então, assim, evitar a entrada dos animais, né? E também quero parabenizar ao final de semana, a gente teve ali o torneio de laço em Liberdade, né? Parabenizar os seus PIs pelo evento, né? Estava tudo perfeito. E me despedir da comunidade
e até a próxima. Uma boa noite a todos. Obrigada, vereadora. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Marisa, por favor. A princípio, então, né, só repassar que na semana passada nós estivemos em Brasília, né, com nós vereadores, o Alexandre, a Andréia, o Valdir, o Teco e a Kelly e eu também. Nós fomos então a Brasília e fomos levar algumas demandas da nossa cidade, do nosso município, para os nossos deputados. Tivemos grandes conversas, acredito que vamos ter muitos resultados positivos, né? E a gente sabe que a gente leva a demanda e dentro da possibilidade do orçamento de cada deputado, eles também nos repassam depois os valores conforme as demandas que nós levamos a eles, né? Então também agradecer a eles, não só os deputados, como também senadores, né? Em especial o Espiridião a mim, sempre lembra muito de Benedito. Gostaria também de deixar um agradecimento especial ao setor de obras, que essa semana também é uma demanda ali que eu havia pedido a eles, no Ribeirão Próprio, na TIFA PESC, também agradecer a eles e também fazer uma cobrança, então, a uma indicação que eu tinha feito no ano passado, no início do ano. Inclusive, acho que agora há pouco tempo eles fizeram reparos dos brinquedos ali no trevo da Santa Rosa, né? Mas lembrando da indicação que ele havia feito da colocação de novos brinquedos. Então, é um pedido da comunidade local, né? Eu sei que o concerto ali foi feito, mas a comunidade também espera novos brinquedos. Se eu não me engano, era uma escorrega que eu havia pedido. Então, também deixar essa cobrança aqui. No mais, agradecer a todos e desejar uma semana abençoada a cada um. Alguém mais? Eu só esqueci de comentar que aqui sobre uma moradores, na verdade, do Ribeirão dos Russos, até a Marisa também deve estar a par da situação. Ela me mandou uma mensagem, eu gostaria de compartilhar com todos, que diz assim: gostaria de fazer um pedido a vocês em nome de todos os moradores do Russo, principalmente os que moram depois da primeira ponte do Ribeirão dos Porcos. É muito triste a situação da estrada que encontramos ali, muito mesmo. Tem lugar onde o carro não passa e agora, essa época do ano, o morador lá tem plantação de milho, tem capim na beira da estrada, não se vê nada, só quando está na frente. Já foi pedido ao secretário de obras no ano passado, se eu não me engano. Não conseguiu nada em relação de alargamento da estrada que de fato precisa. E assim está complicado lá. E é uma rua que daqui a pouco o tempo vai passar tupique escolar, então se conseguir olhar nisso com carinho. Então, na verdade, só queria repassar essa mensagem ali da moradora dos Russos, ali, que acho que até a Marisa também ia colocar a indicação hoje, né? Exatamente. Então, pelas novas leis da Câmara, então semana que vem essa indicação já estará aqui. Eu sei qual é o local, inclusive eu fiz mais alguns pedidos referentes a essa rua e até vou comentar aqui, porque às vezes os moradores é bom eles escutarem também, saber que a gente também faz esse trabalho em off, né? Sobre a troca de uma lixeira que fica aí perto da segunda ponte, inclusive, onde que ela está bem na beira do rio e numa dessas lixeiradas, assim, quando passa uma vez por mês só a lixeira, então todo aquele lixo acumulado no chão foi todo levado junto com a água, né? Então eu já levei essa demanda também para o nosso secretário de obras, inclusive a questão também do patrulhamento e abertura de curvas, de ruas ali do Ribeirão 13 Alto Russo. Alguém mais gostaria? Alexandre, por favor. Boa noite, a mesa diretora, aos colegas, quem está assistindo aqui, o pessoal de casa. Quero agradecer a Secretaria de Obras, né, porque eu fiz um pedido ontem, tinha um bueiro entupido ali no Ribeirão das Antas, água passando na rua, e hoje já foi prontamente resolvido o problema, né? E também cobrar ainda da TIFA Paternal. Eu pedi semana passada, mas como não tinha patrola, né, eles não conseguiram resolver. E como hoje já foi liberada mais uma patrola, provavelmente na TIFA Paternal conseguiram fazer talvez essa semana. O pessoal está pedindo por causa
e vai ônibus escolar, né? E o aviador está bem precário lá, precisa de macadamização, né? E preparos na rua está bem estreita, é urgente isso aí. E também a travessão do Pinheiro, que não foi feito no final de ano, porque a patrola quebrou, né? Para fazer a manutenção, passa o pique escolar no trecho ali, né? E está bem precária, a rua bem estreita, precisa de macadamização e patrulhamento. E abrir as drenagens para não estragar mais ainda a rua. É isso aí, uma boa semana a todos. Mais alguém? Alguém? Boa noite à mesa, boa noite aos amigos vereadores, quem nos assiste em casa e aqui presente. Sempre, como eu digo, gosto de agradecer e quero agradecer a todos os vereadores e vereadoras e o projeto PAP que foi votado muito bem. Também agradecer ao prefeito, a gestão completa, com um aumento dedicado aos funcionários públicos em geral. Que ano passado foi dado também, reconhecendo que os funcionários, como ano passado, como esse ano, estão levando um bom aumento gratificado ao trabalho deles. Que merecidamente merecem e que a gente ganhe novos funcionários com dedicação, amor e carinho, trabalhando com o município. Seguindo assim, nós juntos todos, talvez de ano em ano conseguimos chegar no nível onde é que os outros municípios estão. Então, agradecer também a todos que colaboraram nesse aumento. E como temos a nova lei de indicação que a gente está viajando, agradecidamente, agradeço e não pude fazer a indicação. Então, tenho dois pedidos apenas que eu sei que uma patrola está definitivamente quebrada, mas então não tive como fazer a indicação. Então, a rua na Alta Liberdade, no Schwarzbach, que seja ou Ribeirão Branco, mais precisando ainda, que está a estrada muito danificada desde Natal, houve essa chuva pesada que está realmente lá, com muitos valos, sujeira. Eu fui olhar isso lá, então está muito feio lá. Peço ao executivo dar uma olhada com carinho lá, que seja para essas pessoas também poderem transmitir de novidade mais rápido. Com todo carinho, é isso que eu peço. A todos uma boa noite. Alguém mais gostaria? Kelly, por favor. Quero agradecer aos deputados federais que nos receberam nessa última viagem, né? Fomos a Brasília junto com os vereadores, prefeito e vice. E fomos pedir emendas parlamentares, né? Para trazer melhorias para a nossa cidade. E também quero parabenizar ao nosso prefeito Jean pelo excelente trabalho que vem sendo feito em Benedito. Ele, sem medir esforços, está sempre em busca de melhorias para a nossa cidade. E também só para avisar para o pessoal lá da Rua Joinville, que amanhã, segundo o pessoal da Secretaria de Obras, eles estarão indo lá fazer as manutenções dos valos que estão entupidos. Principalmente ali em frente da casa do senhor Jackson Vandal. Que domingo deu uma passadinha lá, né, a pedido dele. E amanhã era para ser hoje, só que as máquinas estavam em Ribeirão Couro, isso ali, estava aqui acima em outro bairro, fazendo manutenções, e ficou para amanhã. Daí só para deixar o pessoal a par da situação. Muito obrigada. André, por favor. Então, como eu havia dito, eu tenho a resposta dada de mais um requerimento, o requerimento 23/2025, né? E que todos os documentos aqui encaminhados foram analisados, né? Então, embora que formalmente muitos pagamentos estejam dentro do prazo legal, documentos revelam que alguns pagamentos concentrados no limite final do prazo, ausência de previsibilidade e dependência excessiva do fluxo de caixa das empresas. Ou seja, para algumas empresas de transporte escolar, aí fica o combustível, a manutenção, a folha e os seguros. Isso para eles acaba gerando um impacto financeiro real, mesmo quando o pagamento corre no limite da lei. Ainda no meu entendimento também mostra a ausência dessa previsibilidade e planejamento financeiro, especialmente para essas empresas que prestam esse serviço essencial como o transporte escolar. Então, essa fiscalização não busca acusar, mas garantir transparência, organização e respeito aos prestadores de serviço e à comunidade. Então, obrigada pela resposta. O outro que eu recebi também será estudado e avaliado. Eu também quero colocar aqui, aproveitar que
sobre a importância da Secretaria de Obras averiguar o ponto de ônibus que se encontra na entrada da Gustavo Reder, ali em frente à oficina mecânica. Ele caiu com os ventos e realmente ali não tem mais como as crianças esperarem o transporte escolar. E sabemos que o ano letivo no município já começou e no dia 19 no estado. Então, por favor, eu gostaria que a Secretaria desse uma olhadinha nesse ponto de ônibus. Também eu recebi mensagem hoje de um veículo que se envolveu num acidente ontem na rua Pedro Maus. O rapaz até me mandou umas fotos. Felizmente, como ele disse, foi um livramento, mas que houve danos materiais, né, mas poderia ter sido pior. Então, eu sei que foi entregue aqui no ano passado um abaixo-assinado sobre redutores de velocidade. Também foram feitos outros pedidos na casa por outros vereadores sobre redutores, principalmente naquele trecho ali entre a Autoescola e a New Art. Na curva vem com alta velocidade e esse acidente de ontem foi causado por uma ultrapassagem perigosa. Então, a gente sabe, né, enquanto motoristas aqui também, da nossa responsabilidade com terceiros, né? Mas ali acredito ser necessário, porque alguns não se educam, né? Infelizmente. Então, eu peço essa atenção para o setor de planejamento averiguar essa situação. E também eu quero colocar aqui uma situação que me foi trazida quanto à rua Irma da Labrida, né? Que também se averigua uma situação que está acumulando água. Eu recebi também essa demanda na quinta tarde, então eu também vou fazer formalmente, vou apresentar essa indicação, vou tentar fazer o registro fotográfico também dessa situação para a gente registrar aqui na casa. E também eu volto a fazer um apelo à Rua do Bosque. Hoje, inclusive, recebi mensagens novamente, o que preocupa aos moradores lá quanto à questão das chuvas fortes que ultimamente a gente sabe que nessa época do ano tem. Então, por favor, se possível, averiguar a situação. E também no dia de hoje eu aproveito para fazer formalmente, né, um requerimento que também eu iria apresentar, também foi uma demanda que eu recebi na sexta, sobre uma situação lá na Tifa Tesma. Inclusive, ano passado, em junho, a gente se reuniu com o prefeito, moradores lá, expusemos toda a situação e lá também há necessidade, além de limpar esse ribeirão, também tem a situação de uma tubulação no rio que foi feita e essa tubulação acaba represando água e no vídeo que o morador me mandou quase entrou água dentro da casa. Então, por favor, eu também peço encarecidamente para que se averigue essa situação. E agora eu peço licença à presidente para fazer uso da tribuna. Tem uma mensagem para passar. Obrigada. Então, referente a algumas situações que a gente acompanha, eu gostaria de apresentar no dia de hoje um resumo dos 5 anos do trabalho de vereadora nessa casa legislativa. Eu gostaria de fazer a leitura das emendas que consegui junto à primeira bancada, que era o PL. A primeira emenda, R$182 mil, deputado federal Jorge Guetem, em 2021, para compra de um trator agrícola. Segunda emenda, R$300 mil, da deputada federal Daniela Rainer, que hoje estão sendo aplicados no Becoar do Zico. Também uma emenda de R$300 mil do deputado Jorge Guetem, que foram aplicados na rua Uda Crenque. Uma emenda no valor de R$200 mil da deputada federal Júlia Zanata, que foram aplicados na saúde. E uma emenda no valor de R$200 mil do senador Jorge Seife, que foi aplicado na rua Erich Maus. Então, essas foram as emendas
no trabalho legislativo, que estava na bancada do PL, aproximados de R$1.180.000. Na bancada do MDB, então eu faço a leitura das emendas. Uma emenda no valor de R$600.000 do deputado Rafael Pezente, federal, que foram aplicados na Rua Gustavo Engel e no Beco Henrique Engel. Um valor de R$400.000 da senadora Ivete da Silveira, que foi mandado no equipamento, numa bobcat e implementos. Uma colheitadeira de milho, junto ao deputado Carlos Chiudini, no ano de 2025, que o valor estimado não tem exato, mas era de 150.000 a 250.000. Uma retroescavadeira do deputado federal Rafael Pezente, também no ano de 2025. O valor de mercado também varia de acordo com o modelo e a marca, entre R$300 e R$550.000. Uma emenda no valor de R$100.000 também do deputado Rafael Pezente, no ano de 2025, que serão destinados à APAB. Um valor que me deixou muito feliz, mesmo eu não indo a Brasília, eu estive em contato com o gabinete da senadora Ivete Silveira, mandei mensagem ao assessor dela e conversei sobre a necessidade de uma demanda para a cidade e fiquei feliz porque uma hora depois eu recebi a mensagem de que o município seria contemplado através da senadora Ivete Silveira com uma emenda de R$250.000 que serão revertidos para uma emenda de comissão da saúde PAB, né, que é a assistência básica. Né? Então, de coração eu agradeço. E também esse valor na bancada do MDB aproximado de R$1.800.000. E também eu tive o grande prazer de conhecer, através de um convite do próprio deputado Marcos da Rosa, uma emenda no valor de R$200.000, que é do União Brasil, no ano passado, que serão destinados à pavimentação da rua Clemens Kretschmann. E, além dessas emendas parlamentares, que a gente busca enquanto vereadores, e cada um aqui faz o seu papel muito bem feito, também apresentei 3 projetos de lei. Um seria a Procuradoria da Mulher, o ponto 0800, que é um ponto de apoio ao motorhomes, e também o outro projeto que é a Semana Municipal de Conscientização e Proteção Animal. Além desses projetos, também foram algumas moções, foram requerimentos e também inúmeras indicações. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem, filha de professora gosta de escrever, né? Então, esse é um resumo de 5 anos de trabalho na função de vereadora no município de Benedito Novo. Reforço o respeito à forma como cada um dos nobres colegas executa o seu mandato. Falo por mim, de maneira discreta, estando ou não na mídia. Meu trabalho sempre foi pautado pela responsabilidade, pela transparência e pelo compromisso com aquilo que é correto. Tenho plena consciência de que a função pública deve observar os princípios constitucionais da administração, especialmente o disposto no artigo 37, caput e parágrafo 1º da Constituição Federal, que determina que a publicidade dos atos deve ter caráter educativo, informativo e de orientação social, sendo vedada a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Minha atuação sempre foi buscar respeitar esses limites com foco na fiscalização, na destinação responsável de recursos e na construção de resultados concretos para a cidade. Aproveito para convidar a população a acompanhar as sessões da Câmara Municipal de Benedito Novo, onde são debatidos projetos, indicações, requerimentos e apresentados os resultados das emendas destinadas ao nosso município.
A participação e o acompanhamento do cidadão fortalecem a transparência, a democracia e o trabalho de todos os vereadores. Então, somos 9 e, enquanto vereadora nesta casa, eu também exijo respeito quanto a certos comentários. Muito obrigada, desejo a todos uma abençoada semana. Obrigada, vereadora. Dada então a palavra a todos, né? Queremos então só agradecer esse tempo e provavelmente essa semana ainda, semana passada conversamos sobre a creche de São João, provavelmente essa semana será dado início à obra. A gente ainda está ainda esperando, né? Porque a gente vê, acredita quando está lá, né? Despalanca no chão, né? Então, tem essa promessa, nós vamos aguardar ainda, e que vai dar certo. E agradeço a todos os colegas, né, por esse tempo, esse momento, e que a gente possa ter uma semana abençoada, possamos dar o nosso melhor sempre. Uma boa noite a todos, e a gente vai se encontrar no próximo dia 23 de fevereiro, aqui nessa casa. Uma boa noite a todos.